Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou dar dicas de apostas para os jogos dessa quarta-feira. Pois é, a gente vai começar com Copa do Brasil. Já vou pôr aqui na tela no nosso parceiro. Tá aí, Leão Bet. Temos esses jogos que você está vendo aqui da Copa do Brasil. Se você ainda não tem conta no Leão, abre agora usando esse QR Code. Eu espero você abrir. Mira o seu celular aí para esse QR Code, aí você preenche aí o cadastro, tá bom? Já coloca seu e-mail, seu nome, sua senha, seu CPF e já abre a sua conta aí, tá bom? Se você não está conseguindo ler o cadastro, vai no. Se você não está conseguindo ler o QR Code, se você está no celular mesmo, vai ali na descrição embaixo do vídeo no YouTube, que tem o link do Leão ali. Você também faz a mesma coisa, depois você continua assistindo o vídeo, tá bom? Faz o seu cadastro e pode confiar, tá bom? Eu mesmo já saquei, inclusive essa semana, mais um dinheirinho do Leão. Saquei R$ 100 aí, que eu ganhei durante o fim de semana, tá bom? O dinheiro cai em menos de uma hora aí, já cai na conta. Vamos então para a Copa do Brasil. Bahia e Flamengo é esse primeiro jogo. Vamos falar dele. Tá aqui, Bahia e Flamengo, você vê sem favoritismo. Olha, 2,68 para o Bahia, 2,98 o empate, 2,89 para o Flamengo, né? O jogo de ida das quartas de final. A gente já falou aqui que o retrospecto do Bahia jogando em casa é um dos melhores do Campeonato Brasileiro, né? Um dos melhores aí nessa temporada. O time costuma sempre marcar gols e vence a maioria das suas partidas. O Flamengo está sofrendo com alguns desfalques por lesão, né? Mas tem um dos melhores elencos do Brasil e condições de marcar gol aqui também como visitante. Então, a nossa primeira dica vai ser aqui no número de gols, né? Fica esperto porque quando é um torneio mata-mata, jogo de ida e volta, a primeira partida costuma ser um pouco mais morna, com poucos gols, né? Os times não querendo tomar muitos gols, o visitante querendo levar um empate para levar o jogo para casa, mas aqui a gente vai na contramão disso daí, tá bom? A gente acredita numa partida com os dois times marcando gol. Então vamos dar uma olhada? Primeiro, no acima de 1,75, tá bom? Então, total dos visitantes, você vai em total, asiático, acima de 1,75 gols, tá pagando 1,53, tá bom? É aquela aposta que metade do seu dinheiro conta como acima de 1,5, ou seja, precisa ter 2 gols, e metade do seu dinheiro conta como acima de 2, ou seja, precisa ter 3 gols, tá? Só que se tiver 2, esse dinheiro volta. Então, acima de 1,75 fica a dica. A outra, vamos no ambos equipes marcam, tá bom? A gente acha que o Bahia marca e acha que o Flamengo pode marcar. Então, 1,92, ambos os times marcam. Tá? O acima de 1,75 é mais seguro, gente, porque o Bahia pode muito bem ganhar esse jogo aí de 2-0, né? E aí a gente ganha metade da outra aposta, tá bom? Ela é menos arriscada do que o ambos marcam. Aí eu gosto desse ambos marcam, acho que o Flamengo pode marcar, o Bahia tem tomado uns gols também, então ambos marcam aqui, fica com uma segunda opção. A primeira opção, acima de 1,75 gols, tá bom? Vamos para o outro confronto. Outro confronto é São Paulo e Atlético Mineiro. Deixa eu procurar ele aqui, peraí. São Paulo e Atlético Mineiro. Pois é, aqui São Paulo joga em casa essa primeira partida no Morumbi, você vê um ligeiro favoritismo, né? Mas pagando quase 2,10, ou seja, não é tão favorito assim, mesmo jogando em casa. O Atlético Mineiro tem um dos melhores elencos do país, assim como o Flamengo, né? Mas vem oscilando muito, alternando bons e maus momentos. O São Paulo em casa é muito difícil de ser batido, né? Tem um dos melhores retrospectos entre todos os times que disputam o brasileiro quando joga no Morumbi. O Galo deve vir para esse jogo tentando segurar o São Paulo para levar um empate. É isso que a gente imagina. O Galo não vai partir muito para cima porque tem o jogo de volta na sua casa. O São Paulo tem que tomar iniciativa já nesse primeiro jogo e deve buscar a vitória. Por isso, a gente vai entrar no lado do São Paulo, mas não com esse 2,07 que é arriscado. A gente vai dar uma olhada no empate anula aposta, né? O draw no bet. Cadê ele? Ainda não abriu, parece. Vamos dar uma olhada.
Ainda não abriu o empate anula aposta, tá? Vai abrir, eu tô gravando esse programa cedo. O empate anula aposta, vamos dar uma olhada no Double Chance como que tá. Então, ó, o Double Chance está 1,26. O empate anula aposta vai pagar aí mais ou menos 1,50, tá? Mais ou menos 1,50. O dupla chance, que é para ganhar com o São Paulo ganhando e ganhar com o empate, está 1,26. E o empate anula aposta, que é o Dronobet, a gente só ganha com o São Paulo, mas devolve o dinheiro em caso de retorno aqui. Vamos ver se a gente acha um 0-0, que também dá na mesma, né? É, 1,45. Vai ser em torno do 1,50, gente. O 1-0 é a mesma coisa que o Draw no Bet, tá? Não abriu ainda o Draw no Bet, vai abrir, mas é a mesma aposta, esse handicap 0-0 para o time. Você vê que eu falei que ia ser quase 1,50? Tá 1,45, tá? Fica sendo essa dica. Sempre que você não achar o handicap 0-0 ou o empate anula aposta, sabe que um é igual ao outro, tá bom? Então, o handicap aqui para o São Paulo, time 1, 0, é igualzinho o draw no bet, é igualzinho o empate anula aposta. Aí você pode ir nisso aqui, tá bom? A gente vai ganhar o dinheiro se o São Paulo ganhar e se acabar empatado, eles devolvem o dinheiro. Vamos agora para o Campeonato Brasileiro, porque os outros jogos da Copa do Brasil só acontecem no outro dia, tá bom? Campeonato Brasileiro, a gente tem um jogo aqui que é o Criciúma e Bragantino, gente. Na verdade, tem dois jogos, né? Criciúma e Bragantino é o primeiro deles. Por que que tá tendo esses jogos? Porque são jogos atrasados da 19ª rodada, né? Então é um jogo atrasado, os times estão com um jogo a menos. O Criciúma subiu esse ano para a Série A, né? Tava na segunda divisão e está fazendo um bom campeonato, levando em conta o tamanho, né, e o orçamento da equipe. Está brigando ali no meio da tabela. O Bragantino já está consolidado como time de primeira divisão, né? Já há alguns anos com o time que vem conseguindo até vagas nas competições sul-americanas. O Criciúma é um time que costuma tomar muitos gols, tá? Foi assim nos últimos 10 jogos, onde tomou pelo menos um gol em cada um. Em todos os últimos 10 jogos, tomou um gol. O Bragantino, a gente sempre fala, né? Detectamos esse padrão, é um time que quase sempre faz gol e toma gol nos seus jogos. A gente sempre tem apostado no ambos marcam quando é jogo do Bragantino. O Criciúma tem a maior média de gols em seus jogos no Campeonato Brasileiro, né? Tomando gol e fazendo gol. São 3 gols por partida. E o Bragantino tem a média de 2,5 gols nos seus jogos. Por isso, a gente vai fazer duas entradas, né? Uma acima de gols, já que um time tem a média de 2,5 e o outro tem a média de 3. E o ambos marcam também, como é característica do Bragantino e o Criciúma, que também toma muito gol. Então, vamos dar uma olhada. No ambos times marcam primeiro, tá aqui, ó, 1,97, pagando o dobro quase, né, 2,0 quase, para os dois times fazerem gol, né, ou sofrerem gol, é a mesma coisa. E a outra é acima de 1,75 gols novamente, tá? A gente não vai arriscar tanto, a gente poderia ir no acima de 2,5, mas olha como é arriscado, ó, paga 2,25, né? Então vamos no acima de 1,75, tá? Isso fica ali embaixo no total asiático, que é o total asiático, acima de 1,75, pagando 1,53. Lembrando, para ganhar essa aposta completa, precisa ter 3 gols na partida, tá? Um 2-1 dá certo. Se tiver só 2 gols, se for 2-0, 1-1, né? A gente recebe metade desse dinheiro de volta e ganha metade, tá? A gente só perde tudo se tiver 0 gols ou 1 gol, aí a gente perde essa aposta inteira. Vamos para o outro jogo dessa rodada do Brasileirão, é o Cruzeiro e Internacional. Então vamos abrir aqui, ó. Cruzeiro e Internacional é o outro jogo atrasado, tá? Só que esse jogo é da quinta rodada, né? O Internacional, um dos times que sofreu no Rio Grande do Sul com as enchentes e tem esse jogo atrasado do início do campeonato, né? É um duelo de dois times muito tradicionais, o Cruzeiro de Minas e o Internacional do Rio Grande do Sul. O Internacional vem oscilando demais no campeonato, né?
hoje estaria fora dos 12 melhores classificados, que conquistam vagas nas competições sul-americanas, né? Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. O Cruzeiro se reforçou muito na janela de transferência, né? O time estava mal e com o novo investimento chamou novos jogadores e hoje tem um time para brigar por vaga na Libertadores no ano que vem, ou seja, ficar entre os primeiros. O Cruzeiro é o terceiro time em todo o campeonato, se a gente for pegar as estatísticas, que tem o melhor retrospecto jogando em casa. São 8 vitórias, um empate e uma derrota, tá bom? 10 jogos em casa, 8 vitórias. Muito bom, né? Por esse bom retrospecto e por viver um melhor momento no campeonato do que o Internacional, nossos especialistas acreditam que vale a pena apostar na vitória do Cruzeiro. Só que está muito alta também, tá 2,09. Então a gente vai procurar o empate anula aposta. Tá aqui já, ó, está aberto, 1,52, tá? Para o Cruzeiro vencer. Caso acabe em empate, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? A gente não perde esse dinheiro. Então, o empate anula aposta é mais seguro, paga menos do que a vitória simples. Por quê? Porque o empate devolve o dinheiro para a gente, tá? Enquanto que aqui na vitória a gente perde com o empate ou com a vitória do outro time. Então, fica sendo essa a dica para fechar aí o giro do Brasileirão. Vamos dar uma olhada na Liga da Arábia Saudita agora, hein? Vamos dar uma olhada aqui, que vira e mexe a gente ganha um dinheirinho lá, né? Olha aqui, ó, a Arábia Saudita, Al Hilal, vamos procurar aqui, ó. Acho que não abriu ainda, hein? Pois é. É o Al Hilal contra o Damak. Ainda não abriu esse jogo, gente. Ah, tá aqui. É aqui, desculpa. É que tem a primeira divisão e a liga profissional. É a liga profissional que a gente chama. Tá aqui, ó. É a segunda rodada, Al Hilal contra o Dunk, tá? É Dunk, mas na verdade é Damak, que escreve em árabe, né? Então a gente vai chamar de Damak, é esse jogo aqui. É a segunda rodada da Liga Saudita. O Al Hilal fez a gente ganhar muito dinheiro nas apostas no ano passado, né? Eles vieram numa sequência de vitórias que estava entrando para o Guinness Book dos Records, né? Os times com mais vitórias seguidas de toda a história, né? Agora a equipe vai fazer a estreia jogando em casa, porque no jogo anterior jogou fora de casa, né? Manteve praticamente a mesma base da temporada passada e chega como grande favorito ao título. Ainda mais agora que o Neymar parece que vai voltar a jogar recuperado de lesão, né? Ficou quase um ano parado, não jogou nada em todas essas épocas que a gente fez as apostas e tá agora parecendo que ele vai voltar a jogar. Então, com o Neymar em campo, espera-se que o Al Hilal domine mais ainda o campeonato da Arábia Saudita, né? O Al Damak não é um time ruim. Na temporada passada empatou em casa contra o Al Hilal e perdeu fora de casa por 2-1. Então, diferente dos outros que tomaram goleadas do Al Hilal, o Al Damak não foi assim. Conseguiu um empate jogando em casa e perdeu só por 2-1 jogando no campo do Al Hilal, que vai ser o caso aqui, tá bom? Mas o Al Hilal, pelo time que tem, entra como grande favorito. Vamos dar uma olhada, as odds estão meio baixas, né? 1,13. Então, se a gente quiser mexer nesse jogo, a gente vai ter que mexer no handicap ou no intervalo barra final do jogo. Vamos dar uma olhada, então, como que tá para o Al Hilal vencer o primeiro tempo. Vamos em todos os mercados e procurar aqui, ó, intervalo final do jogo, 1,54, né? Para o Al Hilal ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo completo. A outra opção seria o handicap de -1 para o Al Hilal, que está pagando 1,21, muito pouco também, né, gente? Aí você teria que ir para o -1,5, onde precisa ganhar de 2 gols de diferença, com certeza, para a gente ganhar a aposta, tá? Então, o -1 paga muito pouco, o -1,5 razoável, é 1,48. Mas aí, se ganhar por um gol só, a gente perde o dinheiro. Precisa ganhar por 2. Precisa ver se o Al Hilal vai ganhar aí por 2 gols de diferença. Mas fica sendo a dica. Eu acho um pouco mais seguro, porque o Al Hilal teve vezes que não fez gol no primeiro tempo, né? Às vezes faz 2, 3 no segundo tempo. Então,
Eu acho que essa é uma outra opção parecida, né? Mas pagando menos, um pouco mais de segurança, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no campeonato que nós estamos fazendo as lives. Nós estamos fazendo as lives com muitos jogos do Brasileirão Feminino. Vamos ver se está aberto aqui já, porque muitas vezes demora para abrir esses jogos. Tá aqui, ó, Palmeiras e Cruzeiro, tá? Palmeiras e Cruzeiro, a gente vê que tá até travada as odds para a vitória do Palmeiras, ó, algumas odds estão travadas nesse momento. O Campeonato Feminino costuma abrir as odds um pouco mais perto do jogo. Como eu estou gravando um dia antes, ainda não abriu. Esse é o jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino, tá bom? Na primeira partida, o Palmeiras conseguiu uma vitória por 2-1 sobre o Cruzeiro, fora de casa, e agora joga por um empate para avançar para a semifinal. O Cruzeiro perdeu esse primeiro jogo, vai ter que se abrir aqui, né, na casa do Palmeiras, buscando um resultado. O Palmeiras deve encontrar mais espaços e tem a artilheira do campeonato, Amanda Gutierrez, numa grande fase, deve fazer gols. Por isso a gente acredita novamente num jogo com muitos gols, tá? Então nossa entrada vai ser acima de 2,5 gols no jogo. Não está, deixa eu ver aqui, totais. Ainda não abriu, tá bom? O total. A gente pode achar que eles abriram acima de 5 só. É o que eu estou falando. Vai abrindo conforme as horas do dia passarem. Mas você tem aqui acima de 2,25, que é parecido. Tá pagando 1,40 quase, tá vendo? Ó? Mas vai abrir já já o acima de 2,5, tá bom? Essa é a dica. E a gente vai dar uma outra dica, né, que é a vitória do Palmeiras, que é o melhor time, mesmo não precisando da vitória, né, poderia jogar por um empate aqui, deve vencer, tá bom? A melhor jogadora do Cruzeiro é a Bianca Brasil, ela não jogou a primeira partida e ainda é dúvida para essa segunda partida porque ela tem uma lesão. Sem ela, o Cruzeiro perde muito mesmo da sua qualidade e mesmo que ela jogue, a tendência é que seja meio que no sacrifício, porque ela está vindo de uma lesão, né? Ela não está 100%. Então, a segunda dica é vitória do Palmeiras, tá? Tá 1,48, está travado nesse momento, mas você vai poder apostar aí na vitória do Palmeiras. Então, acima de 2,5 gols na partida e vitória do Palmeiras são essas duas dicas, tá bom? Deixa eu pegar o outro jogo, que é a Ferroviária contra Internacional, né? Ferroviária contra Internacional tá aqui. E também o jogo de volta, o primeiro jogo foi 1-1, né, lá no mando do Internacional. A lógica é que a gente tenha mais um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo da Ferroviária, tá? Ela joga em casa e tem o time melhor que o Internacional. Por isso a gente também vai fazer duas entradas. A primeira é o empate anula aposta na Ferroviária, tá? Para não arriscar todo esse 1,73 aqui, nós iríamos no empate anula aposta, que ainda não abriu também, tá bom? Não abriu, vai abrir. Vamos ver se tem um handicap 0,0. Tem. O handicap 0,0 está 1,32, tá bom? É igualzinho o empate anula aposta. Então, para a Ferroviária vencer, e caso esteja empate, a gente recebe dinheiro de volta. Essa é a primeira dica. A segunda é um jogo com muitos gols, porque assim que alguém abrir o placar, principalmente que está empatado o agregado, né, foi 1-1 o primeiro jogo, os dois times precisam ir para frente. Assim que alguém abrir o placar, o outro time vai ter que partir para cima, buscar o empate. Então, deve sair rapidamente o segundo gol, ou de contra-ataque um 2-0, ou um empate 2-1. A gente acredita num jogo de mais de 2 gols, tá bom? Então, vamos em acima de 2 gols. Aqui, ó, mais de 2, está pagando 1,47 também. As duas apostas na casa do 1,50, tá bom? Aqui a gente ganha com 3 gols no jogo e se tiver 2 gols a gente recebe o dinheiro de volta. Eu acredito aí nesse 2, ele é mais seguro que o 2,5, né? Porque caso tenha 2, a gente recebe o dinheiro de volta. Aqui se você apostar assim no 2,5, se tiver só 2 gols a gente perde a aposta, precisa ter 3 para ganhar, tá bom? Então ficam sendo essas as dicas do futebol. Nós vamos agora pular para o tênis. Pois é, vamos dar uma olhada no tênis. Deixa eu abrir aqui que está rolando o US Open. US Open. Vamos lá, a gente sobe aqui, ó, pega tênis e procura
os jogos do US Open, tá bom? A gente vai procurar primeiro o jogo do italiano Matteo Berrettini contra o americano Taylor Fritz. Então vamos procurar aqui, Berrettini contra Fritz. Tem muito jogo rolando, né? O US Open é um torneio que todo mundo joga. Olha só, aqui achei, ó. Berrettini contra Fritz. Né? O italiano e o americano já se enfrentaram 3 vezes na carreira. As 3 vezes foram ganhas por Taylor Fritz. O americano venceu as 3 partidas. Né? E o curioso é que todos esses jogos tiveram 3 tie-breaks. E agora é disparado o melhor momento do italiano na carreira, depois que ele saiu do top 6 lá no início de 2022. Foram muitos meses tentando se recuperar de uma lesão e agora o Berrettini parece ter voltado bem. Ele está vindo de 2 títulos nos últimos 3 torneios que disputou. Ele venceu em Gstaad, em Kitzbühel, além de em Wimbledon ter caído para o número 1 do mundo, Jannik Sinner, né, num jogo de 4 sets e 3 tie-breaks. Então, esse jogo tem tudo para ser um jogo longo, né? Nosso especialista não acredita que vai ser 3-0 nem para o Berrettini e nem para o Fritz. Por isso, vamos pegar uma linha de muitos games, tá? Vamos dar uma olhada, acima de 39 games é a dica, tá bom? Total de games aqui, ó. Acima de 39, está pagando 1,58, tá? Aqui, gente, se tiver 40 games ou mais, a gente ganha essa aposta. Se tiver exatamente 39, a gente recebe o dinheiro de volta. Se tiver 38 games ou menos, a gente perde. Como que você conta os games? Você soma todos os games de todos os sets dos 2 jogadores. Então, vamos dizer que o primeiro set foi 6-4. Você soma 6 mais 4, já deu 10, tá bom? E o segundo? O segundo foi 6-4. Para o outro jogador, deu 10 também, então a gente já tem 20 games, tá? Aí precisa ganhar 3 sets, né? Então, se cada um ganhar um set, já aumenta bastante a chance aí, e sets longos, se tiver um set 5, um set 6, um tie break, a gente aumenta o número de games, tá bom? Como eles sempre tiveram tie break nos jogos, a gente acredita aí também que não vai ser 3-0, ou seja, cada um vai ganhar pelo menos um game, mesmo que o Fritz é favorito aqui, um jogo longo é a nossa dica. Vamos daqui para outro, o jogo do Djokovic, né? Vamos lá, então, procurar Djokovic contra o Laslo Djere. É muito nome aqui, achei aqui, ó. Laslo Djere contra o Novak Djokovic. Você vê que não dá nem para apostar que o Djokovic vai ganhar, porque é tão baixa a aposta, as odds são tão baixas que eles nem colocam aqui, né? Seria 1.01, alguma coisa assim. É um duelo sérvio, né? 2 jogadores da Sérvia, o Djokovic e o Laslo Djere. É a reedição de um jogo muito bom que tivemos em 2023. Eles se enfrentaram na terceira fase desse torneio, né? O Djere abriu 2-0, mas Djokovic virou, fazendo mágica por 3-2 e foi campeão naquele ano, né? Ano passado. Da outra vez que eles tiveram um confronto, também foi vitória do Djokovic, tá? Mas foi um jogo super equilibrado, em que o Djokovic também perdeu o primeiro set por 6-2, né? Perdeu feio o primeiro set, precisou de 2 tie breaks para virar o jogo em Belgrado, que é a capital da Sérvia, país dos dois, né? Quando o Djokovic joga contra o seu compatriota, ele costuma ter um misto, assim, de parece que ele entra pegando meio leve, não quer massacrar o seu amigo, né? Ou seja, é uma boa oportunidade para apostar no adversário. Então, a dica vai ser um handicap para o Djere de mais 9 games. Deixa eu ver aqui como que fica, ó. Vamos em handicap. Mais 9 games para o Djere, tá bom? Então, eu estava olhando no lado errado. Esse aqui é o Djokovic. Aqui, ó, mais 9 games para o Djere, pagando 1,99, hein? Significa o quê? Que o Djere tem 9 games a mais aí, né? Então, vamos supor que ele perca por 6-4, 6-4, 6-4, como exemplo, tá? Aí ele está perdendo, então, por 6 games, né? Porque 6-4 são 2 games, os 6-4 são mais 2 games, e os 6-4 mais 2 games, ele está perdendo por 6 games.
Aí você soma 9 games, ele ganharia essa aposta, né? Porque 9 games a mais ele fica. Então, claro, a gente perde essa aposta se a diferença, aí se o Djokovic ganhar por 6-2, 6-2, 6-1, né? Placares muito largos, a gente perde essa aposta. A gente acha que vai ser apertado, por isso esse handicap do Jerry aí de mais 9, tá bom? E para fechar, vamos fechar então com o confronto do espanhol contra um americano, né? Roberto Batista Agut contra o Ben Shelton. Vamos lá embaixo. Deve ser um jogo mais aqui. Roberto Bautista Agut contra o Ben Shelton, né? É um confronto de gerações. O espanhol tem 36 anos e talvez esteja jogando aí o seu último Grand Slam, né? Está já preparando para dar uma parada aposentada na sua carreira. O americano, 21 anos, com muitos sonhos e muito caminho pela frente, né? O Ben Shelton é o dono de um dos melhores saques do circuito profissional, né? Um dos mais rápidos da atualidade. Apesar dele não ser muito alto, o Batista Agut também é um bom sacador, né? Acumula muitos tie-breaks aí na carreira. No último confronto entre eles foi 6-2, 7-6, 7-5. Foi no Australian Open desse ano e o Shelton venceu, né? Mas tivemos aí 2 sets, né, indo ao 7-6 e 7-5. Então, a gente acredita em um primeiro set longo, né, nesse jogo. Então, um set para mais de 9 games, ou seja, que vai ser 6-4, né? Que aí são 10 games. No mínimo, 6-4 no primeiro set, né? Ou arriscar para um tie break no primeiro set, né? Aí fica a segunda aposta. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro set, você pode pôr aqui, ó, sets. Primeiro set, total, acima de 9 games, tá bom? Aqui, ó, 1,40, ou seja, se tiver 10 games, um 6-4, a gente ganha essa aposta. Se tiver exatamente 9 games, 6-3, a gente tem o dinheiro de volta, tá? Só não pode ser 6-2, por isso que paga pouquinho. Se você quiser ir no 9,5, aí tem que ter 10 mesmo, e o dinheiro não volta com 9, tá? Mas paga o dobro, paga 1,80. Essa é a primeira aposta. A segunda aposta, para quem quiser arriscar, que vai ter um tie break no jogo. Pode ser em qualquer set, né? Aí você vai em todos os mercados e procura o total de tie breaks. Vamos ver aqui onde que tem. Peraí, acho que não sei se abriu isso aqui ainda. Ainda não abriu esse total de tie breaks, mas você vai achar, deve abrir mais tarde, tá? Muitos sites abrem o total de tie breaks para qualquer momento do jogo. Vou só olhar aqui, que às vezes eu não enxergo, né? Ainda não tem o total de tie breaks. Mas ficou essa dica, então, para o primeiro set ter mais do que 9 games. Beleza, pessoal? Então, ficamos assim. Lembrando, a gente vai ter 2 jogos nesta quarta-feira durante o dia e a noite em lives, tá bom? Nossa equipe vai fazer 2 lives e você já fica esperto que a gente vai dar dicas ao vivo de apostas nesses 2 jogos. Quais que são os jogos? Às 3h30, a gente vai ter o futebol feminino, Palmeiras e Cruzeiro, que a gente deu uma dica aqui. Nós vamos narrar esse jogo e trazer dicas ao vivo dos 2 jogos aí da rodada. Também tem Internacional e Ferroviária, tá bom? E à noite, o jogo que também demos dica da Copa do Brasil, São Paulo contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Eu estarei junto com o Leonardo Fontes e vamos dar dicas ao vivo do meu São Paulo. Combinado? Fica ligado no nosso YouTube ou no canal BetBox TV, o número 580 da sua antena aí parabólica. Amanhã volto com mais dicas e a gente vai ver como que foi isso tudo aí que a gente passou para vocês. Um abraço, tchau, tchau.